Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Eu sou o Renato Galo, fabricante de blocos e artefatos de concreto. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que ninguém fala, o que ninguém ensina. Por que que o bloco trinca? Por que que o bloco dá aquela rachada? Você bota no chão um bloco bonzinho, daqui a pouco ele abre. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar na prática, ali na máquina, o que que acontece quando o bloco vai trincar, vai rachar, e por que que quando já está no chão ele também vai trincar, vai rachar e você vai ter uma perda. Imagina você fabricando bastante bloco por dia e aquela carreira de bloco toda rachada. Então venha comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo que faz com que esse bloco venha rachar e o que você tem que fazer para isso não acontecer mais. Beleza? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. E olha, bora pro vídeo! Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês um dos primeiros segredos. Por que que o bloco trinca? Por que que ele fica fraco? Por que que esfarela? Olha, presta muito bem atenção. Tá vendo a massa aqui? A massa já está pronta para nós já fazer o bloco ali e você ver como que isso acontece. Olha só, vem aqui, eu vou pegar aqui um pouco. Gente, olha, o ponto da massa, não sei se vai dar para vocês verem direitinho aqui, é esse. Já começou a secar, tá vendo? Que ela puxa rapidinho. Mas esse aqui, ó, observe, é o ponto da massa, tá? Quando você aperta, faz um bolinho, tá ok? Ó, esse é o ponto da massa, correto? Se essa massa aqui, ela tiver seca demais, ali já começou a secar, tem que usar ela rapidinho. Se ela tiver seca demais, o que que vai acontecer? Na hora que a máquina levantar a prensa, ele vai abrir o bloco imediatamente, tá? Ou se não abrir, quando você colocar ali que a madeira começar a trabalhar, também vai trincar esse bloco, ok? E se você pegar no carrinho para levar para o pátio, aí que vai ter problema. E se de tudo ele não trincar na hora, o que que vai acontecer depois, se essa massa estiver muito seca? Ele corre o risco de esfarelar em cima e quebrar o bloco. Então vamos lá na prática que eu vou te mostrar agora como que é feito aqui o processo. Olha só, aqui nós temos no carrinho, aqui já medido aqui, tá ok? E eu vou fazer um bloco agora, junto contigo, e vou te mostrar como o bloco sai, tá? E depois eu vou te mostrar como que ele já sai com defeito. O que que pode ser aqui na tua máquina, o que que pode estar acontecendo na tua máquina e você não está entendendo, tá? Ou então o que que está acontecendo aqui. Eu vou te explicar tudinho por que que o bloco vai trincar. Esse aqui nós vamos fazer ele e você vai ver o resultado. Os próximos eu vou te ensinar tudo por que ele trinca. Bora lá, vamos lá, ó. Ó, equipamento EPS, equipamento de segurança, tá, gente? A gente muitas das vezes faz os vídeos aqui sem usar para te mostrar, ter mais habilidade para mostrar. Então, ó, óculos, pode botar o teu óculos aí, a tua proteção, tá? Abafador de ouvidos, beleza? E para não correr o risco de ficar rachando a mão, pegando cimento, ou se bater uma pedra não te machucar, tá? Você tem que usar as luvas de proteção, tá? Então vamos lá. Vou ligar a máquina e você vai ver o passo a passo aí, tá? Vamos fazer esse bloco de 10, 3 bloquinhos de 10 aqui. Você vai ver o resultado, tá? E depois nós vamos fazer alguns blocos que vai ter quebra e eu vou te explicar os motivos, tá bom? Então vamos lá, vou ligar a máquina. Vou conferir o pallet. Se o pallet está legal, beleza, vou colocar na máquina. Você que fabrica numa máquina manual, preste muito bem atenção nessas dicas, olha. Ó, vou abaixar aqui, ó, mais um detalhe, ó. Olha aonde ele vai começar a vibrar, ó. Quase lá no final, ó. Esse aqui é um ponto que eu vou falar no meio do vídeo, o que que você tem que fazer para tua máquina ficar assim, beleza? Então vamos lá, ó.
Vamos ver se ficou legal? Deixa eu tirar o abafador aqui, que senão eu fico falando muito alto. Vamos lá, olha só. O bloco ficou legal, mas eu já percebi que ele deu uma trincadinha aqui, ó. Tá vendo? Por que que essas coisas acontecem? Aqui também, ó. O bloco, a massa, ela tá muito seca. E a máquina vibra bem. Na hora que a máquina levanta, ela continua vibrando até chegar em cima. E nisso o bloco, depois que ele sai da forma, ele vai bambear, entendeu? Vai fazer assim, porque a massa vai estar muito seca. O ideal é estar um pouquinho mais molhado para uma máquina manual. Se fosse para uma máquina aí de hidráulica, tá? Você poderia usar esse traço aqui mais seco, tá? Mas nessa máquina aqui especificamente, você tem que deixar um pouquinho mais molhado, beleza? Então, olha, vou tentar botar no chão ali sem rachar. Mas olha, ó, já rachou, ó. Exatamente isso aqui que eu tô te falando, ó. Ó o prejuízo aqui se você estivesse fabricando de manhã até de tarde, olha. Esses dois ficaram bons, tá vendo? Deu só uma marquinha aqui, mas olha esse aqui, ó. Vou balançar o pallet, ó, ó. Tá vendo? Ele rachou aqui, rachou aqui, rachou aqui. Porque na hora que a prensa levanta, o que que acontece? E ele fica fora da forma e a máquina vibra, então ele balança todinho. E se tiver muito seco, acontece exatamente isso. E também depois, se ele secar muito rápido, você vai pegar ele em cima, depois de 3, 4 dias, ele vai quebrar em cima, esfarelar. Então não é legal usar essa massa nesse ponto. Agora nós vamos molhar um pouquinho mais a massa ali e eu já volto mostrando para você outros problemas que acontecem na máquina para você ficar ciente, beleza? Já volto. Agora eu vou mostrar para vocês outro detalhe que acontece aqui na prática aqui. Me acompanhe. Vou levantar. Tem muita gente que acaba de descer a massa, ou joga ali, acabou de descer, bate a prensa e já levanta. Não faça isso. Só se a massa estiver bem molhada, que talvez seja o caso aqui. Mas o que vai acontecer? A parte de cima do bloco vai ficar fraquinha. Então, ó, saiu bonitinho, belezinha. Tá vendo? Porque eu acabei de molhar ele. Ele tá bem molhado, então o padrão da água é essa, tá vendo? Que ele vibrou até aqui, ó. Daqui pra cima ele ficou mais fraco, tá bom? Provavelmente esse bloco aqui, futuramente, depois de uma semana, na hora que botar ele pro caminhão, pegar na mão, ele pode correr o risco de quebrar, tá, gente? Então não faça isso. Quando você for fazer o bloco, deixa ali uns 3, 4... 5 até 10 segundos ali para a massa descer, você bota e depois você deixa prensar até a prensa chegar no batente para ficar na altura certinho do bloco e depois sim você levanta, tá bom? Isso, gente, nessa máquina aqui manual, tá? Você que tem uma máquina pneumática, uma hidráulica, não, aí vai ser uma massa mais seca, tá? Ela vai prensar, geralmente ela vai fazer sozinha, entendeu? Aí já tem um tempo certinho ali, tá bom? Não tem problema. Mas para quem trabalha com uma máquina manual, tem que seguir essa regra, tá? Nunca bata a prensa e já logo levanta não, tá? Pode correr o risco desse bloco quebrar, esfarelar, trincar em cima, tá ok? Então, já vi que deu um probleminha aqui, mas vamos fazer outro bloco que eu quero te mostrar outro problema que acontece também, tá bom?
Olha, agora sim, olha só. O bloco agora ficou muito bom, tá? Olha a textura do bloco. Todo feito igualzinho, tá bem molhadinha a massa, tá? Isso é tolerável. O bloco vai ficar com mais qualidade, beleza? Então esse bloco aqui ficou muito bom. Então, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Faz toda a diferença. Você que produz aí todos os dias uma boa quantidade de uma máquina manual, tem que prestar muito bem atenção se você ouvir um barulho diferente na máquina, ou você está vendo que o bloco não está saindo assim, está agarrando a prensa ali, ou quando você vai levantar para tirar o bloco sai com defeito. Então tem que prestar muito bem atenção nisso. Uma coisa que eu quero falar para vocês, esse aqui saiu muito bom, porque a massa tá boa, tá molhadinha, tá vendo, gente? Tá muito bonitinho o bloco. Depois a gente passa a desemperadeira por cima, depois de 2 horas para tirar essa parte de cima, né, que fica, e vai ficar muito bom esse bloco. Eu quero mostrar para vocês o que mais acontece com o pallet. Esse é um pallet de 2,5, tá? 2,5 aqui, de madeira, tá, gente? E o que acontece? Olha, está usando muito ou por ficar no sol, olha lá, ó, ele solta o prego, tá? Você que tem pallet de madeira aí sabe como que é isso. E o pallet naval tem que ter um pezinho mais ou menos assim, dessa espessura, para ele não ficar torcendo, porque você vai tirar da máquina e colocar no chão. Imagina, na hora que você colocar no chão, olha lá, ele vai ficar torcendo, ó. Isso vai quebrar o bloco na hora, entendeu? Dali a 10, 15 minutos que você colocou no chão, o teu bloco vai ficar quebrado. Então, para evitar isso, você tem que fazer, ó, esse aqui já abriu todinho, ó. Abriu até na hora que a gente tá gravando aqui para te mostrar exatamente isso. Olha só, abriu, tem que repregar ele bonitinho, tá? E cuidar ele, passar um desmoldante, um óleo queimado, alguma coisa aí, tá? Um pincel, uma trincha. Isso aqui você tem que fazer, se você usa muito pallet, você tem que fazer pelo menos de 15 em 15 ou de 30 em 30 dias, tá fazendo passando esse desmalte. Por quê? Porque senão o bloco vai começar a agarrar aqui também, a massa, e depois todo bloco que você fizer, ele vai agarrar aqui, ó. Aí na hora que você for pro pallet tirar no outro dia o bloco do pallet, para empilhar ele, ele vai quebrar o bloco aqui, a parte de baixo, beleza? Então toma muito cuidado com isso, ó. Desmontou, tá vendo? Isso aqui que faz uma quebra terrível nos blocos, tá bom? Você que tem pallet aí, pega essa dica aí, pro teu bloco saiu perfeitinho da máquina, dali uns 10, 15 minutos começou a abrir e rachar, porque a madeira vai trabalhar e ele vai abrir o bloco, beleza? Então, vamos lá, fazer mais bloco aqui. Geralmente quando você compra uma correia nova, ela vai ficar bem justa aqui, aí a máquina vai vibrar mais, porque ao decorrer do tempo, quando ela vai ficando mais larga, você vai regulando o motor para ela ficar mais esticadinha. Porque se na hora que você baixar a prensa e ela tiver assim, ó, frouxa, o que vai acontecer? O mancal vai vibrar pouco, então essa massa não vai descer o suficiente, você vai bater a prensa e vai ter uma dificuldade muito grande de fazer a prensa levantar, tá? Para você tirar o bloco ali. De repente, muitas das vezes agarra, e muitas das vezes também, o que acontece? Ela pode até sair ali da prensa ali, só que esse bloco vai ficar todo fraco, entendeu? Não vai ter resistência, porque ele não vai ser compactado o suficiente, porque a máquina não vai vibrar o suficiente para essa massa descer e depois ela ser prensada. Então, muita atenção na correia. E também, se essa correia ficar muito apertada, né, quando você baixar a prensa, começar a baixar a prensa, ela começar a vibrar, na hora que você levantar essa prensa, também vai trincar o bloco. Pode correr o risco de trincar ou quebrar ele, tá ok? Talvez você nem veja na hora, mas na hora que secar, curar ou chegar na obra, tá? Vai ter uma rachadura ali. Muitos blocos, tá? Acontece isso. E outra coisa também, isso eu quero mostrar para vocês aqui olha só, faz muito bem. Olha só. Altura aqui é padrão, tá? Então, outra coisa que você que tem máquina manual tem que ficar atento, até a máquina pneumática também. Olha só, tá na altura. Na hora que você bater a prensa aqui, ó,
A minha tá regulada. Na hora que a massa subir, ela vai ficar certinho em cima. Tá vendo, ó? Ó, tem essa folguinha, mas ela sempre sobe um pouquinho, tá? Eu regulei ela para prensar mais. Se você colocar o teu bloco aí com 19 de altura, a tua forma é 19, e você colocar 19, a tua prensa não vai descer ali meio centímetro, para compactar melhor esse bloco. Então o que vai acontecer? Esse bloco vai ficar fraco em cima e vai esfarelar, correto? Então, fique atento para essa prensa ficar na altura certinha, a altura do pallet aqui embaixo, para ela ficar na altura certinha, tá? Nem muito baixa demais, porque senão o bloco vai dar uma diferença de altura um pro outro, e nem muito alto, porque senão ela pode ficar uns 10, 15 segundos ali que ela não vai compactar essa massa, beleza? E outro segredo, se a massa estiver muito molhada, na hora que você bater a prensa, tá? Essa massa vai descer rápido, e na hora que você levantar, essa massa vai descer rápido, e na hora que você levantar, aí vai ficar um bloco barrigado assim, ó, uma barriga para baixo assim, outro bloco mais alto e outro menor. Por que isso acontece? Porque a massa estava molhada demais, desceu rápido demais e não compactou pela prensa. Ela desceu, porém ela não compactou. Então aí o bloco vai ficar com esses defeitos em cima, um maior, outro menor, beleza? Eu aqui deixo esse bloco com 18,5 de altura, porque meio centímetro ele vai compactar, tá bom? Tem máquina que é 20 centímetros, aí você desce para 19, entendeu? São as máquinas aí que já vem reguladinha para isso. Mas essas manual aqui, provavelmente as mais antigas, né? É tudo 19, aí você bota ela com 18,5 para prensar 18,5, beleza? Então essa é uma estratégia para você ter o teu bloco com qualidade. Por isso que muitas das vezes o bloco não fica lisinho, igual esse aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu tô falando, ó. Ele tem que ficar lisinho, de baixo em cima. Aqui, ó, pode ver que ele deixou lisinho, a massa tá bem molhada. E não danificou em cima, ele não tá com barriga assim, entendeu? Você pode observar que ele tá todo perfeito, de baixo em cima, tá? Então, se não tivesse compactado ali, se a prensa descesse rapidinho, ele ia ficar com uma barriga aqui, com defeito, e também ia ficar todo esfarelado aqui, ó. Ele ia ficar todo poroso aqui em cima, e só aqui embaixo que ele ia estar mais compactado. Por isso que tem alguns blocos que tem alguma marca no meio aqui, que ele compactou mais embaixo e em cima não compactou o suficiente. Então ele tem que ficar todo por igual, beleza? Isso por uma máquina manual, tá, gente? Você que busca um bloco perfeito, você que está levando muito prejuízo na tua máquina aí, não consegue acertar de jeito nenhum, então pega todas essas dicas, se for preciso, volte o vídeo quantas vezes necessário para você ver realmente aonde pode estar o problema na tua máquina, tá? Primeiro, correia. Segundo, a regulagem da prensa tem que estar na altura certinha, tá? E terceira coisa também na máquina que dá muita dor de cabeça é o que? É essa prensa aqui fora, tá? Da forma, porque na hora de parafusar ela, a minha mais antiga, eu regulo mais ou menos, tem umas que já tem um lugar de encaixe, só que ela tem uma folgazinha. Se essa folga tiver raspando na parede, dessa forma que está aqui embaixo, quando você levantar o bloco, vai correr o risco de ou agarrar essa prensa dentro da forma, ou então fazer com que esse bloco trinque, entendeu? Então é outro problema que acontece nas máquinas manual de fazer trincar o bloco. Você botou a forma entrou certinha, a prensa, né? Melhor dizendo, certinha na forma, beleza. Mas se você colocou e levantou e sentiu que ela está raspando na forma, você regule ela melhor ali, para ela ficar toda solta. Aí não vai forçar aqui, na hora de levantar vai ficar macio, tá? Na hora de você levantar, ou aquela máquina que tem um ferro aqui do lado aqui, na hora que você for levantar vai ficar macio e chegar no final do dia vai render aí o teu serviço. Então, essas são as dicas que eu estou te passando para você evitar ter uma perda muito grande na tua fábrica. Por que estufa muitas das vezes? Porque tem muita massa ali, aí a prensa não dá conta de prensar essa massa, e na hora que você vai levantar a prensa, aí o bloco estufa e fica com barriga, tá? Ou o copo soltou da forma ali. Se o copo também estiver solto, e tiver arrancado da solda, o que acontece?
aí ele vai vibrar dentro do bloco ali. Na hora que levantar, ele vai estufar o bloco também, tá? Então preste muito bem atenção nessas dicas aí, que pode te salvar aí no teu dia a dia, beleza? Então, gente, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, viu? E compartilhe esse vídeo aí com teu amigo aí, com os teus amigos que você sabe que precisa de ajuda aí na área do bloco. Você que está começando, então pense muito bem, porque é um bom investimento, beleza? Então, até a próxima, valeu e tchau!